Que nem não, Johan. Para de enfiar a mão aí no computador. Olá! Oi, Neide. Oi, Eli. Olá! Sejam bem-vindos. Já já a gente começa, tá bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olá! Que bom que vocês entraram pra gente bater um papo. A gente já começa, tá bom? Tava tentando entrar aqui pelo YouTube, mas eu não tenho permissão. Que saco. E aí eu vou ter que gravar e depois eu mostro pra quem quiser. A gente já começa, tá? Só um momento. Eu vou ter que pedir pra vocês esperarem. Pedir pra vocês esperarem só um momentinho, tá bom? Só um minuto. Gente, voltei. Estou de volta, tá? Vamos começar, então? Dá um joinha aí pra mim. Estão me ouvindo bem? Então bora. Beleza, então vamos lá. Quero começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre identidade, tá? E eu quero começar aqui com uma passagem bíblica, tá bom? Essa passagem aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos lá. Vou ler a partir do 26, tá? Capítulo 20, versículo 26.
Faça o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, ele o criou. Ele criou o homem e a mulher. Bom, acredito que vocês que estão aqui já tenham ouvido essa passagem, certo? E o que quer dizer, né? Bom, Deus, ele criou o homem no sexto dia. Eu já ouvi falar que o sexto dia o número 6 é o número da plenitude. E eu já vi até em outras passagens bíblicas falando do número 6, né? Que quando Jesus foi fazer o seu primeiro milagre, ele pegou 6 potes de barro. E aí eu achei muito interessante essa parte. Então, o 6 é o número da plenitude. Então, tudo que Deus criou antes era para que o homem governasse. Tanto é que ele falou para Adão, coloca nome nos animais, né? E então é isso. Então, os homens, eles são superiores aos animais, tanto é que eles são racionais, né? E a gente aqui fala que nós somos imagem de Deus. E o que a gente pode pensar, né? Que nós nascemos para alcançar a plenitude, assim como Deus. É claro que eu até falo, né, que quando a gente não pode se comparar a um Deus. Mas se ele falou que a gente é imagem e semelhança, quem somos nós para duvidar? Então, hoje a gente vai falar sobre identidade, que tem tudo a ver com essa passagem. Então vamos lá, vou pegar aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós estamos aqui na Terra? Né? O que vocês me dizem? Quando a gente pensa na nossa função aqui na Terra, acho que a gente pensa que a gente tem um propósito maior, que não é só viver, né, aqui. E esse propósito, aqui eu falei que a gente veio para fazer aquilo que Deus nos chamou para ser, certo? Que é o nosso propósito. Bom, o propósito, ele tem gente que busca, né? Vive buscando o propósito. E tem gente que não encontra até o final da vida. Mas se a gente quer buscar o propósito maior do porquê nós estamos aqui, a gente tem que começar pela identidade, em quem somos nós. Então nós temos que pensar no ser, para depois pensar no fazer, para depois pensar no ter. Então, quando nós pensamos em ordem invertida, vocês sabem que dá errado, né? Porque se a gente pensa só em ter, a gente é uma pessoa que não liga pra ninguém, né? Só quer saber de ter. Só pensa nas coisas materiais e não liga pras pessoas. Se a gente só pensa em fazer primeiro, a gente faz e não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que começar do início, né? Que é o ser. Primeiro a gente tem que ser, certo? Então, se a gente quer ser uma pessoa próspera, a gente... Vendo aqui o comentário. Você já me falou que podemos ter vários propósitos. Eu falei. Já falei mesmo. Porque às vezes a gente pensa que o propósito é algo grandioso, né? E eu acho que não. Eu acho que cada fase da vida a gente tem um propósito menor, sabe? E, por exemplo, uma pessoa que trabalha com enfermagem, que tem, né, o propósito de cuidar, não é
não é a pessoa cuidar, não sei, vai cuidar de alguém poderoso e tal. Quando o propósito dela é cuidar, qualquer coisa que ela faz no dia a dia, ela já está exercendo o propósito. Não sei se vocês concordam, mas a gente tem que pensar no propósito, que ele é um pouco a cada dia. E a gente pode exercer nosso propósito nas pequenas coisas. O nosso propósito não é fazer um milagre, mas talvez contribuir de alguma pequena forma com alguém. Eu acho que é isso. E o nosso propósito aqui na Terra se Deus falou que nós temos que ser imagem e semelhança dele, então o nosso propósito é ter uma vida abundante, não é ter uma vida escassa que a gente só pensa em nós mesmos, não pensa em ajudar os outros. Vão conversando aí comigo se tá entendendo, tá bom? Então é isso. Então tem o nosso para a gente chegar ao propósito, a gente tem que primeiro passar pela nossa identidade, fortalecer a identidade. E pra gente fortalecer essa identidade, a gente primeiro tem que pensar no ser, né? Dessas três esferas entre o ser, o ter, o fazer e o ter, a gente tem que primeiro focar no ser. Então é isso, identidade a gente vai focar mais no nosso ser. Eu queria perguntar para vocês, se vocês fechassem os olhos e imaginassem daqui a 20 anos, será que vocês conseguem imaginar? Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. E aí vocês me falam aí, consigo ou não consigo, que depois eu vou ler. Quando a gente não tem uma visão clara do futuro, quer dizer que falta alguma coisa aqui no presente. Falta um conhecimento maior sobre nós mesmos. Vou falar a minha experiência, tá? Eu era uma pessoa que não se preocupava muito com o ser, eu era mais de fazer. Não sei quem me conheceu na fase de que eu fazia um monte de coisa. Eu fazia coisa na igreja, fazia coisa no serviço, fazia vários cursos ao mesmo tempo. Não consigo. Então, quando a gente não consegue imaginar o nosso futuro, quer dizer que a gente está precisando focar mais na gente. Entender o porquê que a gente não consegue enxergar esse futuro. Tá? Então, eu era uma pessoa muito de fazer. Então, saía fazendo sem nem entender o porquê. E isso mudou um pouco na minha vida em 2020, quando eu tava tão cheia de coisa que eu acordei um dia desesperada, sabe? Porque eu não conseguia dar conta de nada e aquilo estava me fazendo muito mal. E aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, mas por que eu faço tanta coisa? Não sei, eu fazia as coisas e nem sabia. E aí eu falei assim, vou escrever. Fiz um exercício, eu escrevi tudo que eu sabia de mim mesmo sobre qualidades e defeitos, certo? Alguns já devem ter ouvido essa história, tá? Então eu escrevi qualidades e defeitos e aí aquilo me deu uma clareza de que assim, eu já sei os meus defeitos e a minha qualidade. A lista de qualidade era pequena e a lista de defeitos era gigante. Por quê? Era o jeito que eu me olhava na época. Boa noite, Raquel. Então Então era assim. Então aconteceu. Aí o que eu fiz? Não, vou começar a largar as coisas porque eu preciso focar mais em mim. Então, a partir daquele momento eu tomei uma decisão de que eu ia focar mais em me conhecer. E não ia mais ficar fazendo as coisas por fazer. Depois, agora eu tenho essa clareza, né? De por que eu fazia tanta coisa. Porque eu queria agradar as pessoas. Eu focava mais nas pessoas do que em mim. E eu me importava muito com a opinião dos outros. E se eu falasse, se eu não fosse fazer alguma coisa pra alguém não ia gostar de mim, sabe? Eu não ia pertencer a esses sentimentos. Que eu não sei se vocês já passaram. Mas eu acredito que é muito comum. Então ali eu foquei na minha identidade. Falei assim, não, eu preciso, né? Aí eu comecei a fazer uns cursos aí
autoconhecimento, certo? E eu queria até propor esse exercício para vocês. Quando vocês tiverem, né? Primeiro decide um tempo e escreve qualidades e defeitos. E aí vocês analisam, né? Para quem não tem essa clareza ainda. Aí, outra coisa que eu fiz foi, comecei a escrever, com os cursos que eu fiz, eu peguei esses exercícios, né? Eu escrevia todo dia assim, eu sou competente, eu sou feliz, eu sou... Tudo que eu não acreditava que eu era, eu escrevia para eu começar a acreditar. Eu sou comunicativa, coisa que eu nem abria minha boca para falar nada, sabe? Então, esse exercício me ajudou a entender que... Aí eu escrevia, eu sou filha amada de Deus, eu escrevia nisso sempre, sempre. E todos os dias, eu tenho um caderno cheio ali, escrito assim, eu sou filha amada de Deus. Então, quando eu entendi isso, parece que virou uma chave assim. Eu sabia que eu era filha de Deus, mas sabe quando você não sentia, não se sentia amada? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a acreditar de verdade nisso. Eu sou filha amada de Deus e eu sou imagem e semelhança dele. E eu tô falando tudo isso pra gente ver que se ele falou que a nossa identidade é ser semelhante a ele, por que a gente não acredita? Sabe? E se a gente não tem essa visão de futuro, é porque a gente precisa esclarecer umas coisas dentro de nós mesmos, tá? Eu vou falar pra vocês aqui, que eu aprendi, sobre 7 camadas, né? Pra chegar da identidade, pra ajudar a gente a fortalecer a identidade. Então, a primeira se chama projeto, que é exatamente isso. Projeto de Deus quando nos fez. Então, a gente já leu na Bíblia que a gente é imagem e semelhança dele. Então, a primeira camada tem a ver com isso. Porque se Deus falou, a gente tem que acreditar. Aí vocês vão... Tudo bem? Aí vocês vão me falando. Então tá, então vamos para a segunda camada. Então tá, beleza, já sei quem eu sou, já consigo enxergar um pouquinho do futuro. Aí vem a outra fase. Como as pessoas me veem, que é a segunda camada da autoimagem. Nessa fase, a gente começa a pensar em como as pessoas me veem. Aí eu fiquei pensando, né? Tá, aí foi perto do meu aniversário, aí eu comecei a ver as minhas mensagens de parabéns. Parabéns, continue sendo essa pessoa tal, essa pessoa de luz, né? Que tem gente que fala que eu sou de luz. E aí eu fiquei pensando, nossa, se as pessoas falam que eu sou, por que eu não acredito que eu seja? Então, essa já começou a virar essa chave, assim, de analisar o que as pessoas pensavam de mim e ver se aquilo era mesmo verdade. As coisas boas eu absorvi como verdade, as coisas ruins eu analisei. Será que eu sou isso mesmo? Acho que não, né? Porque às vezes as pessoas só conhecem um lado nosso. As pessoas no serviço só conhecem o nosso lado profissional, o ambiente lá no serviço, né? Não conhece a nossa vida no pessoal. Então é isso, a segunda camada fala sobre como que as pessoas nos veem. E aí eu queria que você não se importasse, mas, né, refletisse e visse que o que as pessoas estão falando de você, se tem alguma relação, ou se não te define, e se você acredita naquilo. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, você é tão comunicativa, e você olha pra você e fala assim, eu não, né? Então, a gente tem que acreditar. E se a gente não for, a gente tem que começar a acreditar que a gente é. Porque quando a gente acredita, a gente se torna. Então, quando a gente falou que o primeiro passo é ser, então primeiro a gente tem que acreditar que a gente é. A terceira camada tem a ver com como eu me vejo, que é o autoconhecimento. Então, nessa fase da camada da identidade, você tem que pensar, será que eu me conheço? Fazer igual eu fiz lá com a lista de defeitos e qualidades, né? Que aquilo deu uma clareza na minha vida e a partir dali eu comecei a não ligar muito assim por o que as pessoas falavam. Então, o maior problema da gente não ter identidade forte é que a gente se importa com a opinião dos outros.
E se a gente não tem a identidade forte, a gente deixa de fazer as coisas pensando no que as pessoas vão falar. Então a gente não pode deixar nada de fazer nada por a gente achar que não é capaz também, tá? Então vamos lá para a próxima camada. A quarta camada tem a ver com o corpo, ou seja, tem a ver com a gente experimentar e agir. Na primeira live eu falei com vocês sobre as 3 esferas do corpo, alma e espírito, que a gente precisa andar alinhado. Não sei se vocês lembram. A gente precisa andar alinhado pra gente chegar à plenitude. E quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe que a gente sabe o nosso limite, certo? Tô lendo aqui o comentário da Ivane. Top essa frase, quando a gente acredita, a gente se torna... Copiei. Isso mesmo. É porque assim, se a gente não se vê, como é que a gente vai se tornar? Às vezes é um pouco de... Sabe essa lei do universo? Que a gente atrai o que a gente fala. E se a gente não consegue acreditar que a gente é capaz de fazer uma coisa, como é que a gente vai lá e faz? Certo? Então é bem isso. Então a próxima camada tem a ver com experimentar. O corpo, ele é mais de fazer, né? Então, se a gente vive sem focar na nossa alma, no nosso espírito, a gente é uma pessoa que sai fazendo, sem ter sentido, igual eu era. Então a gente tem que ir fortalecendo. A próxima camada tem a ver com a alma. Então, quando a gente... O que é a alma? Eu até falei na outra live que a alma é o que nos faz tomar a decisão. Por que a gente toma a decisão? Por conta da razão e da emoção, certo? Ou a gente toma a decisão por razão ou pela emoção. E os dois interferem na nossa decisão, certo? E a alma tem o livre-arbítrio, que é essa questão de Deus ter dado essa liberdade pra gente escolher se a gente quer seguir o caminho do bem ou do mal. Mesmo ele nos amando, ele permite que a gente escolha, para não ser uma autoridade, né? Então, a gente tem que entender que nós somos formadas por essas 3 esferas, corpo, alma e espírito, e que a gente precisa fortalecer os 3 âmbitos, né? Tanto é que a 6ª camada é a espiritualidade, que é o espírito. É o que nos dá a direção. Vocês estão comigo, entendendo? Avisem aí. Então, por que a gente tem que passar por essas camadas? Pra gente chegar na última camada, que se chama plenitude ou transbordo. Não sei se vocês já ouviram a frase, né, de transbordo. O pessoal usa bastante. Que imagina um copo cheio, quando ele tá tão cheio, ele começa a transbordar. E é engraçado que quanto mais a gente transborda, quanto mais a gente põe pra fora as coisas que a gente aprende, a gente absorve mais também. Então é por isso que eu me propus a fazer essas lives, né? Eu tenho o meu objetivo, mas por isso que eu me propus pra... Tô lendo aqui, ó. Pra que eu possa fortalecer também essa parte, né? De fortalecer o meu espírito. E transbordar tudo aquilo que eu aprendo. Porque quando a gente ensina, a gente absorve mais. Bom, deu pra entender? Me contem aí como é que está a identidade de vocês. Se tá forte, se esses exercícios... se vocês têm clareza nos seus defeitos, nas suas qualidades... Se ficou claro. Manda um joinha aí pra mim.
Se você... Então é isso, gente. O que eu queria passar para vocês era isso. Uma live rápida. Eu queria também me colocar à disposição. Caso alguém precise de alguma coisa, né? Alguma dúvida com relação a essas 3 esferas. Eu vou falar de novo esse exemplo sobre corpo, alma e espírito que ficou muito forte pra mim. Então é assim, como se o nosso corpo fosse o carro de uma estrada. Então vamos imaginar, tem o carro é o corpo. A alma é quem toma a decisão, ou seja, seria o piloto. E o espírito seria a estrada, que é o caminho, né, para onde a gente está querendo seguir. E quando a gente não está alinhado, esses 3, a gente falta alguma coisa, a gente não consegue pensar no caminho, a gente não consegue chegar ao destino, certo? Então, que nós possamos fortalecer esses 3, corpo, alma e espírito, que a gente possa saber ter a nossa identidade forte, os nossos valores, as nossas qualidades, os nossos defeitos, para que a gente possa ter a clareza do que a gente quer no futuro. E que a gente possa acreditar que a gente já é, para quando a gente chegar lá, a gente já ter curtido todo o processo de ser, sabe? Então o pessoal fala que não é a chegada, é o processo da corrida, que é a vida. Olha, minha identidade não tá tão clara. É assim mesmo. Eu acho que a gente não chega ao nível máximo, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Mas, se a gente fortalece, a gente não fica com medo do que as pessoas vão falar. A gente faz live. A gente posta as coisas sem ter medo do julgamento, sabe? Eu comecei a postar as coisas, vocês podem ver aí no meu Instagram, em 2020. Foi quando virou essa chave. Teve uma frase que me ajudou bastante, que fala assim, ó: quem tem nome não precisa de título. Ou seja, eu tinha muito medo das pessoas me rotularem como a pessoa que faz um monte de coisa, ou a pessoa que não sabe o que quer, ou a pessoa que não sabe se aprende música, ou aprende logística, ou aprende a fazer bolo, sabe? Eu tinha esse medo de ser rotulada. E agora não, eu penso assim, eu sou a Yuara, eu tenho um nome forte, eu sou a Yuara, eu não preciso de nenhum título, eu sei quem eu sou. Então eu posso postar as coisas sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Eu posso começar a ser de verdade, sabe? Sem precisar ficar fazendo para agradar os outros. E é isso. Tô muito feliz com a presença de vocês. A Rose, gostei muito do tema. Eu adoro esses temas assim de desenvolvimento pessoal. E eu espero poder ter contribuído com vocês. Eu assisti uma aula hoje de manhã que falava exatamente sobre a nossa visão de futuro. E que a gente precisa ter essa clareza, né? Se possível, se a gente tem um sonho, a gente coloca na tela do celular pra gente olhar todo dia e a gente ter a motivação pra fazer, sabe? E aí entra também a questão dos hábitos que eu falei na primeira live. Se a gente tem que ter um sonho e colocar hábitos para que a gente possa chegar ao sonho. Eu falei até uma frase que era assim: o sucesso que você não tem está ligado a hábitos que você ainda não adquiriu. Ou seja, se o seu sonho é viajar para a Disney, por exemplo, qual hábito você pode ter hoje para você conseguir chegar lá? Talvez estudar um pouco de inglês por dia para chegar lá e falar, né? Ou seja, juntar um pouco de dinheiro hoje, todo dia. Então é um hábito, né? Se tornaria um hábito que a gente ia fazer todo dia até chegar ao objetivo.
E voltando nessa aula que eu tive hoje de manhã, além de falar dessa visão, tinha uma frase que me marcou muito, que era assim, o seu pior conteúdo pode transformar vidas. O seu pior conteúdo pode transformar vidas. Então, a gente tem que ter essa identidade forte para que a gente dê as caras, a gente tenha posicionamento para a gente falar alguma coisa. E mesmo se for uma coisa não tão boa assim, pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, se tem gente aqui que o meu conteúdo pode ser fraco, não pode ser... Eu não sou especialista no assunto, mas eu tô aqui falando porque eu posso ajudar a vida de alguém. Então, eu acho que a gente tem que seguir esse processo pra gente se tornar uma pessoa melhor. De acordo com o meu projeto, né? Que eu tô falando que é um projeto de sequência de lives. Tanto é que semana que vem eu vou fazer também. Vai ter live na quinta-feira e talvez vai ter mais uma, porque eu me propus a fazer pelo menos mais de uma por semana. E a gente vai falar de outros temas que vai nos ajudar a ser melhor, sabe? Pra gente poder transbordar na vida das pessoas, pra gente poder ajudar as pessoas do jeito que a gente pode. E é isso. Essa frase... Lembrem dessa frase. O seu pior conteúdo pode transformar vidas. Então, o pouquinho que você faz, mesmo não sendo o melhor, ele pode ajudar alguém a transformar vidas. E aí, me mandem aqui que eu tô... Ó, você mudou minha vida. Pra melhor? O marido tem que se pronunciar, né? Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário? Me falem aí se vocês gostaram. Se vocês concordam. O que vocês podem fazer para fortalecer essa identidade? Para se sentir cada dia mais amado por Deus? Claro. Que bom que é pra melhor. Acho que as escolhas que a gente faz na vida, né, nos faz ser pessoas melhores. O casamento me fez muito bem. A maternidade me fez melhor ainda. Tanto é que eu tô aqui falando com vocês. Se Deus quiser. Isso aí, botem então os exercícios em prática. Então, pensem, né, num exercício para se conhecer melhor, que é escrever qualidades e defeitos. Se você não acredita que você é alguma coisa, você escreve assim, eu sou isso. E escreve várias vezes. Porque aí você vai começar a acreditar. E esse é o ponto principal. E vocês pensem no sonho de vocês como... Pensem no sonho e criem hábitos para que vocês cheguem a esse sonho. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem gente entrando aqui, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessas lives e que possa transformar, né, pelo menos um pouquinho da vida de vocês. E deixa eu falar para vocês, eu fiz meu canal no YouTube, né? Já postei uns 2 vídeos lá. E é isso, eu vou tentar levar esses conteúdos pra lá também, falar aqui, falar um pouquinho lá, porque eu acho que o pior conteúdo pode transformar a vida de alguém, né? E se uma pessoa... se ajudar uma pessoa, a gente já tá no lucro. Ó, o pessoal que entrou tarde. Semana que vem vai ter mais live, tá? Aí fiquem de olho que a gente vai falar de...
Eu já vou revelar um assunto, né? A gente vai falar um dia sobre autoconfiança e posicionamento. Que aí vai ter um convidado aí bem legal pra gente bater um papo. A gente já falou sobre perdão, espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar sobre princípios e tem outros temas que eu acho que é interessante abordar. A gente vai falar também sobre visão de futuro. Já tô revelando aqui e eu espero que vocês gostem desses conteúdos. E é isso. Oi pra quem entrou tarde. Obrigado por compartilhar, por de nada. Muito bom, gratidão. A você, frases maravilhosas que nos dão um novo ânimo. Que bom, fico feliz. Obrigado, sempre tem alguém que precisa dessas palavras. E eu acho que de vocês também, hein? Então, que se vocês têm vejam uma forma de que pode ajudar alguém, faça, não fica adiando não, porque a gente adia tanto e a gente gasta tempo com tanta coisa boba, né? Bom, vou encerrar. Desejo uma ótima noite para vocês, um ótimo fim de semana, né? Que amanhã é sextou e depois é fim de semana. E aí a gente se vê na semana que vem, tá bom? Quem quiser se inscreve lá no meu canal do YouTube. E é isso, beijos, tchau. Bom te ver aqui. Pessoal a Rose, muito feliz. A Gil, voltem mais vezes. A Nilde. O Anderson, volte mais vezes, primo. O meu marido. E é isso, beijos.